Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para converter rentabilidades ou juros ao mês em rentabilidades e juros ao ano, ou ao contrário, quando você tem uma rentabilidade aí ao ano e quer saber quanto que é essa rentabilidade ao mês. Por que esse vídeo é importante? Porque é muito comum se ter uma ideia simplista desse cálculo. Ah, Breno, eu tenho a rentabilidade ao mês, eu quero saber a rentabilidade ao ano, basta eu multiplicar por 12 que eu vou ter rentabilidade ao ano. E isso está errado, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês que o cálculo não deve ser feito assim. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem o cálculo para qualquer período que vocês quiserem e eu vou mostrar através de um exemplo bem prático. Então vamos para a tela aqui, vamos para a apresentação. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês convertem uma rentabilidade ou juros do mês para o ano, do ano para o mês e depois no final eu vou mostrar em qualquer período. Beleza, então qual que é o erro que eu estou falando para vocês, que é o erro mais comum? A gente tem aqui uma rentabilidade, por exemplo, de 1% ao mês. Então eu pergunto para você, qual que é a rentabilidade ao ano? Qual que é a sua primeira ideia? Qual que é a ideia que vem na nossa cabeça? Simplesmente pegar 1% ao mês, multiplicar por 12 meses e ter aí que a rentabilidade ao ano é 12% ao ano. Só que como eu disse, isso aqui está bem errado, você não deve fazer esse cálculo dessa forma. Só para a gente ter um exemplo prático aí, fazer um cálculo de rendimentos, imagine que você tenha feito um investimento aí de R$1.000 com rentabilidade de 1% ao mês ao longo de um ano. Então o mês zero aqui seria o período inicial, seria o seu investimento inicial, depois primeiro mês, segundo mês, terceiro, até chegar no 12º mês, quando você completa aí um ano de investimento. Então se a gente for fazendo esse cálculo de juros sobre juros, o primeiro mês realmente é só 1%, porque 1% de 1.000 é 10, então o investimento nosso fica com 1.010. A gente até pode conferir esse cálculo na mão um pouquinho se vocês quiserem aqui. Então a gente chegou nesse valor aqui. Só que aí no segundo mês é juros sobre juros, então não vai render só R$10, vai render 1% em cima disso aqui. Então multiplicado por 0,01 vai dar aí R$10,10, somando com 1.010, 1.020 e 10. E se a gente for fazendo esse cálculo aí todos os meses acumulando essa rentabilidade, vocês vão ver que no final de 12 meses o valor não é de 12% ao ano. Os R$1.000 aqui iniciais renderam 12,68%. Então eles, em vez de transformarem em 1.120, se transformaram em 1.126,83. Então a diferença está aqui. E você pode me falar, nossa, Breno, mas a diferença é tão pouca. Realmente, a diferença para períodos pequenos, ela é pouca. Para você fazer um cálculo rápido, aí talvez 3 meses, 6 meses, até um ano, você pode até ignorar isso, você pode até fazer uma conta simplificada. Só que eu coloquei uma tabela para mostrar para vocês como que isso, no longo prazo, faz uma diferença muito grande. Então, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, eu só arredondando o valor para uma casa decimal aqui, só dando para vocês verem legal. Em 12 meses, se a gente simplesmente multiplicasse por 12, a gente teria 12%. Só que fazendo o cálculo mês a mês certinho, seria 12,7%. Isso aqui vai aumentando com o tempo. Imagine que em 2 anos, o cálculo seria 24% da forma errada, só que da forma certa já são 27%. Então só aqui você já tem 3% de erro. Em 3 anos, de 36 vai para 43, então já são 7% de erro. E esse erro vai só se acumulando. Em 10 anos, que são 120 meses, aí, ao invés de 120%, são 230%. Então, se você fizer uma conta simplificada para um horizonte de 10 anos, que é um horizonte de longo prazo, é que a gente fala, sempre que a gente vai falar de investimentos, que eu falo para vocês, a cabeça que vocês têm que ter para investir são investimentos aí de 10 anos, 20 anos. Repare como que um cálculo simplificado desse erra muito no percentual. Em 20 anos, de 240% vai para quase 1000%, então são quase 4 vezes o erro aqui. E 30 anos, que é um horizonte aí bem longo de investimento, normalmente o horizonte aí que a gente pensa para aposentadoria, ao invés dos cálculos simplificados de 360, são quase 10 vezes mais, quase 3.500%. Então é importante, assim, se você estiver fazendo cálculos de mais longo prazo, você se atentar bem com isso. Cálculos de curto prazo você vai errar pouco, mas tome muito cuidado com cálculos de longo prazo. Quais são as fórmulas para você converter? Quais são as fórmulas para você fazer essa conversão? Pode assustar isso aqui, a primeira vez que vocês verem, realmente é uma fórmula, parece um pouco complexa, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer isso aqui de forma bem fácil no Excel. Então, quando a gente vai converter de um mês para ano, a gente sempre tem que somar 1 mais a rentabilidade mais a taxa de juros, isso aqui tudo elevado ao tempo. Então, se você tem a rentabilidade aqui ao mês,
você vai colocar o tempo aqui em meses menos 1. Se você tiver aqui, vamos supor que você queira fazer o contrário, você tem a rentabilidade aqui em ano. Você vai fazer 1 mais a rentabilidade, a taxa de juros aqui, elevado a 1 dividido pelo tempo. Então, se você vai ter uma taxa aqui ao ano, vamos supor, 18% ao ano, você quer converter em meses, você divide por 1 dividido pelo número de meses aí que você tem em um ano. Então, vai ser, no caso aqui, 1 por 12. Eu vou fazer um exemplo bem passo a passo de cada um desses cálculos aqui, para vocês entenderem. Não precisa ficar assustados com essas fórmulas aqui, isso aqui é só realmente para demonstrar para vocês. Então vamos supor que a gente tem uma rentabilidade aí de 1% ao mês, a gente quer saber ela ao ano. Então, como eu disse para vocês, aqui é a rentabilidade, então o I a gente vai trocar por 1%, e o expoente aqui a gente vai trocar por 12, que são 12 meses. Então vai ficar 1 mais 1%, essa soma aqui toda elevada a 12 meses menos 1. Então, fazendo esse cálculo, vai ficar 1 mais 0,01, porque 1% é 0,01, é a mesma coisa, elevado a 12 menos 1. Então, vai ficar 1,01, certo? Somando essas duas parcelas aqui, elevado a 12 menos 1. Então, vai ficar 1,1268 menos 1, que vai ficar 0,1268. Que 0,1268 são 12,68%, exatamente como a gente calculou ali num dos primeiros slides dessa apresentação. Ah, Breno, mas é muito difícil. Eu vou fazer um aqui agora para vocês verem como que é fácil fazer isso aqui no Excel. Você não precisa fazer todo esse passo a passo aqui. Então, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, vamos fazer o cálculo aqui para vocês verem. Vocês vão colocar igual. Nesse caso aqui tem que abrir um parênteses, tá? Então, a gente vai colocar 1 mais a rentabilidade que você tem ao mês. Então, vamos colocar aquele 1%, certo? Fecha o parênteses, elevado a 12. Para você fazer o elevado aqui, para fazer uma exponencial no Excel, é o chapéuzinho, fica do lado aí do C cedilha. Elevado a 12, certo? Menos 1. Se você der um Enter aqui, vai dar exatamente aquele cálculo que a gente mostrou lá. Ah, Breno, eu quero ver em percentual. Aqui em cima no Excel, se você clicar nesse porcento aqui, ele corrige para você, só que pode ser que fique sem casas decimais, igual aconteceu para mim aqui. Esses dois botões que vocês estão vendo aqui é para aumentar ou diminuir casa decimal. Então a gente pode aumentar quantas casas a gente quiser aqui. Então, de uma forma mais simplificada, com duas casas decimais aqui, seria 12,68. Ah, Breno, eu quero saber quanto que rende 1,5% ao mês. Vamos fazer essa conta aqui. Você vai fazer um igual, abre parênteses, 1 mais 1,5%, fecha o parênteses, elevado, então chapéuzinho aqui, 12 menos 1. Clica aqui em cima para você ficar com um percentual. Coloca umas duas casas decimais aí. Então, 1,5% ao mês rendem em um ano 19,56%. Só para a gente fazer o cálculo errado aqui para mostrar para vocês. Então, se fosse 1,5% vezes 12, daria aqui 18%. E a gente está vendo que pelo cálculo correto seria 19,56%. Então, é dessa forma que vocês fariam o cálculo aqui no Excel. Vamos voltar para a apresentação aqui. Bom, beleza, vamos passar um pouquinho mais aqui. Um erro que é muito comum nessa fórmula é as pessoas esquecerem do 1 aqui, de tanto de somar o 1 com o I, com a rentabilidade ou com os juros, e subtrair 1 no final. Se você fizer esse cálculo, só 1% elevado a 12, você vai chegar exatamente nesse número aqui, 0, vários e vários zeros, 1. Então, isso aqui seria vários e vários zeros, 1%. Então tomem muito cuidado quando vocês forem usar essa fórmula. Não esqueçam de colocar um 1 aqui para somar com a rentabilidade. Só depois que você somar esses dois, eleve ao tempo. E depois que você fizer esse cálculo todo, subtraia o 1. Da mesma forma que eu fiz ali no Excel para vocês, tá? Então isso aqui também é um cálculo errado. Agora vamos fazer o contrário, a conta é um pouquinho diferente. Vamos fazer que a gente quer transformar uma rentabilidade ao ano em uma rentabilidade ao mês. Eu supus aqui uma rentabilidade ao ano de 18% para a gente trazer ela ao mês. Como que vai ficar essa fórmula? Vai ficar 1 mais 18%, que é a nossa rentabilidade ao ano. Depois que você faz essa soma aqui, você vai elevar a 1 dividido por 12. Então a gente quer transformar isso aqui em uma fração do ano, em 1 por 12 do ano, ou seja, em um mês. Então o cálculo aqui vai ficar 1 mais 0,18, que vai dar aqui 1,18, elevado a 1 sobre 12. É muito difícil fazer essa conta na mão, mesmo uma calculadora um pouco melhor aí. Mas o resultado dá aqui 1,0139 menos 1, que dá 0, então tirando o 1 daqui, né, subtraindo isso aqui de 1, 0,0139, convertendo isso aqui para percentual, 1,39% ao mês. Então vamos fazer esse cálculo aqui no Excel também para vocês verem que não é difícil. Como é que vocês vão fazer isso aqui? Vou colocar um igual,
abre parênteses, exatamente a mesma coisa, 1 mais 18%, que essa aqui é a nossa rentabilidade ao ano, elevado, aqui vocês têm que abrir um outro parênteses, tá? Para não ter problema aqui com o Excel, 1 dividido por 12, certo? Então a gente vai fazer aqui 1 mais 18%, fecha esse parênteses, elevado, abre um outro parênteses, 1 dividido por 12, menos 1. Então vai dar esse número aqui, vamos converter ele para percentual para ficar mais bonitinho do jeito que a gente está acostumado a ver, exatamente 1,39% que a gente encontrou aqui na apresentação. Ah, Breno, eu vi uma rentabilidade de 20% ao ano, quanto que ela é equivalente ao mês? Então a gente pode fazer isso aqui, 1 mais 20%, elevado, abre parênteses, 1 dividido por 12, menos 1. Nunca se esqueçam do 1 aqui para somar, aqui dentro, e subtrair ele aqui fora, tá? Para não dar erro no cálculo. Então, se você conseguir aí uma rentabilidade de 20% ao ano, ela equivale aí a 1,53% ao mês. Ah, Breno, beleza, essa parte eu entendi, mas agora eu quero saber um período maior. Eu vou fazer um exemplo aqui, que eu usei esse exemplo no vídeo sobre imóveis. Um amigo meu me forneceu essas informações aqui de um imóvel que valia R$210 mil em julho de 1998 e em março de 2020, que foi quando eu consegui essa informação, ele valia R$750 mil. Como que você faz para saber qual que foi a rentabilidade ao mês desse imóvel? Então, quanto que ele valorizou por mês? Existem duas formas de você fazer esse cálculo para determinar o percentual de valorização, mas o resultado é exatamente o mesmo. Você pode pegar o valor final, então aqui no caso seriam 750 mil, menos o valor inicial, no caso ali 210 mil, dividido pelo valor inicial. Então vamos fazer esse cálculo aqui para vocês verem. A gente está falando ali que são 750 mil menos 210 mil, certo? Que é o valor final menos o inicial. Se quiser voltar aqui na apresentação para a gente conferir. Então 750 mil menos 210 mil, voltando a calculadora aqui. Então a valorização foi de 540 mil reais. Dividido por 210 mil, a valorização foi de 257%, 2,57 são equivalentes aí a 257%. Ou pode fazer o cálculo dessa outra forma aqui, que eu até coloquei na apresentação, que o resultado é exatamente o mesmo. Dividir o valor final pelo inicial e subtrair 1. Então 750 mil dividido por 210 mil, podemos fazer na calculadora aqui, 750 mil dividido por 210 mil, beleza? Vai dar esse número aqui, menos 1. Menos 1 vai dar exatamente os mesmos 257% que a gente viu ali antes. Ah, Breno, beleza, essa foi a valorização dele desde julho de 1998 até março de 2020. Mas quanto que isso equivale ao mês? Então, passando aqui, eu fiz o cálculo para a gente, eu contei quantos meses se passaram. Nesse período foram exatamente 260 meses. Então, vamos usar exatamente aquela fórmula que a gente fez ali agora há pouco. A gente vai pegar aqui 1 mais a rentabilidade que a gente teve, então no caso aqui foram 257%, elevado a 1 dividido pelo período. Então o período aqui são 260 meses. A gente teve uma valorização de 257% em 260 meses. Fazendo esse cálculo dessa forma aqui, a gente vai converter essa valorização por mês. Então fazendo esse cálculo dá 0,49% ao mês. Ah, Breno, não é possível que essa valorização de 210 mil para 750 mil reais, uma valorização enorme desse imóvel, seja só 0,49% ao mês. Então vamos fazer esse cálculo aqui numa planilha para a gente conferir. Então vamos colocar aqui julho de 1998. Opa! Julho de 1998. Eita! Vamos arrastar isso aqui para até março de 2020, para vocês verem que o cálculo é esse mesmo. Então vamos rodando aqui, rodando. Vamos chegar aqui até março de 2020. Então a gente começou ali com 210 mil reais. Eu vou formatar essa coluna toda aqui para dinheiro para ficar uma apresentação um pouco melhor. A gente falou ali que então vai ser esse valor que multiplica 1 mais 0,49%, certo? Então, se ele começou em 210 mil em julho de 98, em agosto ele estava 211 mil, vamos arrastar isso aqui até o final. Então vamos ver na valorização, foi valorizando, foi valorizando, foi valorizando. Chegou aqui em
março de 2020 a 748.444. Abrindo é um pouquinho de diferença, é porque tem um arredondamento da casa decimal ali. Se a gente fizer o cálculo mais detalhado, então vamos pegar aqui 1 mais 257% elevado a 1 dividido por 260 menos 1, vai dar um valor aí de 0,490648. Então tem uma diferencinha aí, tem algumas casas decimais que eu não considerei. Se a gente colocar ela aqui, 0,490648, vamos arrastar isso aqui até o final, o valor vai dar mais perto de 750 mil. Então 749.700. Se eu for abrindo casa decimal aqui, colocando bastante casa decimal, eu vou chegar naquele valor exatamente. Então é isso, você pode conferir esses cálculos, é até interessante que você confira, principalmente no começo, quando você estiver aprendendo a fazer esses cálculos, faça ele ali no Excel, mas faça uma tabelinha de lado, vá calculando mês a mês para ver se o seu cálculo está correto. Pessoal, nesse vídeo é isso, então eu quis mostrar para vocês como que vocês convertem de mês para ano, de ano para mês e em qualquer período, no caso aí no final. Eu dei o exemplo do imóvel porque eu acho sempre um exemplo muito interessante, porque imóvel sempre cresce aos olhos, a gente sempre ouve histórias assim, um conhecido meu comprou uma casa lá em 1995 e a casa hoje vale 5 vezes mais. Então é importante, é interessante você fazer um cálculo desse tipo aqui para você ver realmente qual foi a valorização ao mês. A gente pensa que foi uma valorização muito grande e no caso aqui do exemplo que eu dei para vocês, vocês viram que foi só 0,49% ao mês. Não que seja um rendimento ruim, mas é um rendimento que a gente consegue em outros investimentos e também reforça a tese do longo prazo. Quando a gente começa a investir, é muito comum ter uma cabeça mais imediatista. Eu vou ter retorno aí em 1 ano, em 2 anos e 3 anos. E nem sempre é assim. Reparem que mesmo aqui com uma rentabilidade de 0,49% ao mês, um investimento ali de R$210 mil em 98 se tornou R$750 mil agora em 2020. Então imagine aí que você consiga uma rentabilidade um pouco maior que isso, às vezes 0,6, 0,7, 0,8% ao mês. Quanto que o seu dinheiro não vai render a longo prazo? E tenham cabeça aí de investir por anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quanto mais tempo você puder ficar investido, melhor. O tempo é extremamente favorável aos investimentos. Pessoal, então nesse vídeo é isso que eu quero mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, pode mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.